Meus queridos, a paz do Senhor, quero agradecer a Deus por estarmos iniciando mais um programa direto ao ponto. Fique conosco, nos ajude, compartilhe, comente. A sua ação ajuda esse trabalho a crescer, a chegar aos lares, tá bom? Nós estamos aqui para tratarmos das lições da escola bíblica, não é? Para impactarmos as vidas através da palavra de Deus, e você pode ser pessoa a nos ajudar para que esse trabalho possa chegar a muito mais pessoas, tá? E estamos aqui também com o nosso amigo Dr. Franklin Bezerra. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui para nós podermos compartilhar a palavra de Deus. Quero dizer para você que tem sido uma grande vitória que Deus tem nos concedido em poder já estarmos na 10ª lição desse trimestre, né? Não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos ajudado e eu tenho certeza, fica conosco, que Deus tem algo grande para a sua vida. Meus queridos, hoje nós estaremos tratando sobre a lição de número 9, não é? Que tem como tema vontade, o que move o ser humano. Nós, direto ao ponto, queremos aqui iniciar fazendo a leitura da introdução, para que você possa entender sobre o que será tratado e possa ser edificado, tá? Diz assim a introdução: nas lições anteriores estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. Veja, quando a lição se refere às lições anteriores, né? Nós temos aqui a lição de número 7, que falou dos pensamentos, né? E a lição de número 8, que fala de sentimentos e emoções, né? E nós aprendemos a diferença entre sentimentos e emoções e a importância do pensamento e a sua influência nas nossas vidas. E agora nós falaremos também sobre vontade, né? E entenderemos que essa vontade pode também nos levar a direcionamentos bons, assim também como direcionamentos ruins. Nos mostrará que essa vontade que sentimos pode nos afastar de Deus, como também pode nos aproximar de Deus. Fique conosco, eu tenho certeza que você será edificado, né? Nós trataremos sobre o primeiro tópico dessa lição. O primeiro tópico fala da vontade, motivação e ação. Nós temos aqui 3 subtópicos importantes, né? O primeiro é o conceito da vontade, né? O segundo subtópico fala do pensamento à ação, tá? E o terceiro subtópico fala da fraqueza de vontade. Então, esses temas interessantes serão tratados aqui, não é? Nesse primeiro tópico da lição de número 9. E aí, Franklin, como podemos iniciar aí o entendimento desse primeiro tópico tão importante dessa lição? Vamos lá. Lição de número 9, como o nosso amigo já trouxe aqui alguns pontos das lições anteriores, e agora nós vamos falar sobre a vontade, que também é uma das faculdades da alma, né? Além dos pensamentos, além das emoções, dos desejos e também a vontade. E para que fique mais claro, a vontade ou a volição é a capacidade humana, né, que o homem possui de desejar, de querer, de almejar, escolher e agir.
o autor da lição vai dizer, pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação e, via de consequência, há ação. Nós vemos aqui no Salmo de número 143, verso de número 10, escrito por Davi, que ele vai dizer assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Percebemos aqui que o salmista, ele faz uma oração, e nesta oração ele se expressa pedindo a Deus que ensine-me a fazer a tua vontade. Ele está colocando diante de Deus a vontade de não fazer a sua própria, mas de fazer a vontade de Deus. Mas também nós vemos aqui o Senhor Jesus, no livro de Lucas, no capítulo de número 22 e versículo de número 42, o Senhor Jesus, ele fazendo uma declaração num momento muito difícil da sua vida humana, né? Ele fala assim, ele usa a expressão assim, Senhor, passa de mim este cálice. Aí logo após, ele diz assim, mas se possível for, faça sua vontade, não a minha, né? Observe só, mas se possível for, faça a tua vontade e não a minha. Jesus aqui, ele é o modelo. Jesus aqui, ele é o modelo, o maior modelo para nós imitarmos. Ele mostra que mesmo no momento de angústia que ele estava passando, uma angústia humana, ele soube colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Embora tenhamos as nossas vontades humanas, mas ele sempre quis priorizar a vontade de Deus. E nessa expressão, eu observo que Jesus, ele está entregando a sua vontade a Deus. Jesus aqui, ele mostra uma redenção humana, que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, a prioridade é obedecer à vontade de Deus. A palavra que eu quero deixar para você nesta noite é: independente do teu deserto, independente do teu vale, independente do que você esteja enfrentando, saiba sempre priorizar a vontade de Deus. Queira sempre estar na vontade, no centro da vontade de Deus. É importante. Essa questão da vontade é importante demais nós entendermos isso, porque há quem entenda que nós não temos esse direito, né? De ter a vontade para ter a decisão, né? E veja só, queridos, a primeira sinopse, né, aqui para se tratar exatamente sobre esse primeiro tópico, aqui na lição vai dizer o seguinte: a vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Veja que essa sinopse aqui vai trazer a lembrança de pensamentos e sentimentos, que são exatamente as duas lições anteriores, para então falar da vontade, não é? E tendo vontade, pensamento e sentimento, o homem acaba agindo, e é um direito dado por Deus, né, Franklin? E aí nós entenderemos que essa vontade, ela está também na vontade da conversão. Veja o que a lição vai falar aqui, Franklin, ainda no primeiro subtópico, vai dizer assim, ó: a conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento, né? Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Aí vai continuar dizendo, é o livre-arbítrio funcionando, né? Eu vou ler aqui o texto de Hebreus, o capítulo 3, e apenas o versículo 7, Franklin, que diz aqui, ó: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, aí o versículo 8 vai dizer,
não endureçai os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Não endureça os vossos corações, ou seja, a sua vontade não deve ser para endurecer o coração. Aí nós vamos lembrar daquele texto, né? Que Jesus diz, eu estou à porta e bato, não é? Se abrides a porta, olha aí a vontade, olha aí a decisão na vontade. Se entender que devo abrir a porta, eu vou abrir. Mas se eu não desejar abrir, eu vou deixá-la fechada, né? Mas aí o Espírito Santo, né, que age para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele está sempre batendo. Eu tenho certeza que ele continua batendo na sua mente, no seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo continua e muitas das vezes você prefere fazer a sua própria vontade. Você prefere não se converter dos seus maus caminhos, mas aqui o texto da lição está dizendo que sobre a conversão, a vontade é humana também. Ele veio e morreu, mas aí nós encontraremos o texto de 1 João, que vai dizer o seguinte, que aqueles que receberam, né, porque ele veio para o que era seu, capítulo 1, me parece que versículo 12, né, e aqueles que não receberam, tá? Mas aqueles que receberam o Senhor, Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. Decisão pela vontade de entender que é melhor fazer a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. O Espírito Santo tem falado o que contigo? O que é que ele tem falado com você? Como ele tem te tocado? Não é? Porque o Espírito Santo tem várias formas de nos tocar e nos mostrar. Você não está fazendo de acordo com a minha vontade. O que é que está acontecendo? E aí a orientação é deixarmos a nossa própria vontade e fazermos a vontade de Deus, porque o Senhor Jesus disse, Franklin, aquele que quer vir após mim, deixe as suas próprias vontades, deixe os seus próprios desejos, né? Deixe os seus próprios interesses, tome sobre si a cruz e siga-me. É verdade. Nesse primeiro subtópico ainda, nós vemos aqui que há arrependimento, fala de vontade, mas fala também de arrependimento, fala de renúncia e fala em priorizar a vontade de Deus. Só dando um fechamento aqui nesse primeiro subtópico. Agora seguimos para o segundo subtópico do pensamento da ação, Gleidson. Isso. E aí que o senhor vai... Eu posso iniciar aqui, né? O segundo subtópico, que tem como tema do pensamento à ação. Eu vou ler aqui, Franklin, inicialmente, que diz o seguinte: um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Não é? Aqui ele está fazendo novamente, trazendo a lembrança aqui das aulas anteriores, e vai continuar dizendo, por exemplo, podemos pensar em uma viagem, né, que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. Esse desejo pode nos motivar a comprar uma passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo. Aí ele vai falar aqui sobre esse fenômeno completo, né? Pensamento, sentimento, desejo e ação. Ou seja, inicialmente ele está falando o seguinte: nós podemos pensar em uma viagem em que nós já realizamos, mas não sentir desejo algum, apenas fazer a lembrança. Mas podemos também pensar e sentir o desejo de novamente realizar aquela viagem, novamente viver aquele momento, né? E aí, o fenômeno que ele traz aqui é o segmento de pensamento, sentimento, desejo e ação, né? Ou seja, pensamento, você está refletindo. Então, muitas vezes, não é bom também, Franklin, eu vou trazer aqui a parte negativa dessa questão, não é muito bom você ficar refletindo, pensando em coisas que te trouxem prazer, porque o pecado traz prazer para a carne, né? Então, muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós começamos, Franklin, agora a pensar no pecado.
a lembrar, né, de coisas que nós realizamos, que nos trouxe prazer, e aí nós iremos para um outro passo, que é o sentimento, né? Então, quando pensamos no pecado que nos trouxe prazer, nós começamos a ter sentimento por aquele prazer que sentimos. Aqui eu estou falando da questão negativa desses pontos aqui, que nós precisamos vigiar bastante. Depois que sentimos o desejo, né, porque pensamos, criamos um sentimento, deixamos o desejo invadir o nosso coração e depois agimos. Agimos como? Voltando, não é? A cena do pecado, voltando à cena do erro, voltando à cena que nos trouxe muitos prazeres, porém também consequências espirituais. Então, essa parte do pensamento e a ação tem dois pontos a se discutir. O primeiro é o positivo, que nós podemos nos lembrar, como a Bíblia diz, né? Lembra de onde caiu e volta, né? Falando do filho pródigo, ele se lembrou quando estava passando por problema. Isso você que está aqui nos ouvindo pode também entender isso. O filho pródigo se lembrou de que o pai dele tratava os seus funcionários muito melhor do que ele estava vivendo. O filho pródigo se lembrou, e a Bíblia vai dizer que ele cai em si, ele reflete, ele pensa e ele sente a vontade de voltar para o braço do pai. Por quê? Porque o pai tratava muito melhor os funcionários do que ele, da condição que ele estava ali. Então ele disse: eu vou voltar, porque mesmo que eu me torne apenas um servo, um escravo, alguém que vai servir ali ao meu pai, será muito melhor do que na condição que eu estou. Porque pensamento, sentimento, vontade e ação, né? Mas também tem aquela questão do negativo. Se você ficar refletindo muito em coisas negativas, em coisas que te trouxe prazer, mas que te trouxe prejuízos espirituais, de repente você pode acabar se vendo comprando essa passagem, comprando a passagem para a cena que te levará a se distanciar de Deus. E isso é muito perigoso, Franca. Nesse ponto que nós estamos falando aqui, eu observo que do pensamento à ação, ou seja, o autor está dizendo que começa no pensamento, mas finaliza na ação. Aqui é citado o exemplo da conversa que houve entre a serpente e Eva, a mulher. E mostra-nos aqui em 1 Timóteo 2,14 que a mulher, ela refletiu. Primeiramente, ela teve o pensamento, o primeiro ponto, o primeiro elemento, ela refletiu. Que diz aqui: e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada. Se houve um engano da mulher, houve uma reflexão. Ela refletiu sobre algo que o levou ao engano. E logo depois, Gênesis 3,5 diz: sereis como Deus. A serpente alertou a ela, falou para ela que ela ia ser igualmente a Deus. E isso causou o segundo elemento, que é o desejo. Primeiro foi a reflexão, que foi o pensamento. Segundo foi o desejo, que é o sentimento, desejo. E logo depois se encerrou, culminou na prática, na ação, né? O próximo passo foi a manifestação do desejo que gerou a ação. Tomou o fruto e comeu. Aí a Bíblia diz: tomou o fruto e comeu. Então, o que eu deixo aqui para nossas vidas neste momento é: cuidado com os pensamentos, porque tudo começa nos pensamentos. Depois dos pensamentos, cuidado com os desejos, cuidado com os sentimentos. E depois, se você não tiver um cuidado com o pensamento, com seus pensamentos e com seus desejos, vai culminar na ação. E quando culmina na ação, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então, tenha muito cuidado com os seus pensamentos. E agora nós vamos aqui adentrar no terceiro subtópico, que fala sobre fraqueza e
fraqueza de vontade. Certo. Você tem alguma observação? Eu vou fazer aqui a observação nesse ponto. O ponto 3, né? Sim, sim. Tópico. Ou você vai fazer alguma observação agora aí? Posso começar? Pode sim, Gleice. Pronto. Fica à vontade. Então é o seguinte, eu quero apenas trazer aqui uma pequena parte, Franklin, que vai dizer o seguinte aqui: o problema de Adão, você falou aí de Adão, mas eu quero falar sobre uma outra questão que vai dizer o seguinte aqui: ó, o problema de Adão se deu na esfera da vontade, né? Aí, no finalzinho aí, dessa parte que nós lemos, vai dizer aqui, ó: quantas decisões erradas tomamos plenamente consciente de suas consequências, né? Quantas vezes, Franklin, nós tomamos atitudes, né? Porque do pensamento ao desejo, né, ao sentimento e à ação. E quantas vezes nós agimos tendo consciência da consequência dessa ação, não é? Quantas vezes? Foi o que aconteceu com Adão. Quando Adão toma a decisão, ele toma consciente, não é, dessa consequência. Então, o que você precisa entender é que nós muitas das vezes realmente tomamos decisões conscientes da sua consequência. E você, quais são as decisões que você vem tomando ao longo da vida? As consequências que essas decisões podem afetar você, afetar a sua vida, afetar o seu crescimento, afetar, não é, o crescimento da sua vida, tá? Da sua família, da sua aproximação, comunhão com Deus. Quais são as decisões que você vem tomando? Então, conscientemente tomando decisão, assim como Adão, ele pega do fruto que a mulher deu a ele, capítulo 3, versículo 6 de Gênesis. A mulher dá a Adão, mas quem pega e come é ele. Nós discutimos aqui em uma aula anterior sobre Adão estar presente ou não, e a Bíblia vai dizer. Sim. Né? Vai dizer em 1 Timóteo 2,14, que a mulher foi enganada e não o homem. Só que o homem toma uma decisão e pega da mão da mulher, Franklin, por decisão própria. Come, tendo consciência, né, das consequências que ele sofreria. Então, cuidado com isso. Né? Agora, eu não posso passar batido nessa questão aqui, Franklin, quando você falou da conversa da serpente com a mulher, é que eu vi, né, um certo expositor na mídia falando sobre que a serpente ou Satanás ali, ele não mentiu. Ou seja, ele disse para o entrevistador: nós não temos nenhuma mentira registrada do diabo, né? Mas só meias verdades, né? Verdade é que ele diz meias verdades, mas ele também diz mentira. E a Bíblia vai dizer que ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. E se a Bíblia diz, é porque é verdade. Como é que eu vou contrariar essa palavra? Quando Satanás diz, certamente não morrereis, ele está mentindo. 2 mortes foram causadas ali a Adão e Eva. A primeira é a morte espiritual, porque morte quer dizer separação. Então, a primeira morte foi espiritual, né? Ele se encontrava com Deus toda a tarde, ele perde essa comunhão. A segunda morte é física, eles morrem sim, e os seus descendentes morrem. E todos nós hoje sofremos, né, por consequência do erro e do pecado de Adão. Então, Satanás mente quando ele diz que ela seria igual a Deus. Ah, mas seria igual a Deus em que aspecto? E o homem não tem condições de ser igual a Deus no aspecto totalitário, mas no aspecto de ter um conhecimento entre o bem e o mal, porque a própria Escritura diz, quando o Senhor fala agora, eles se tornaram semelhantes a nós, mas é nesse aspecto. Mas qual foi o aspecto que Satanás quis propor à mulher? Que ela seria igual a Deus, né? Ela seria igual a Deus na eternidade, ela seria igual a Deus e não sofreria, por exemplo, a morte que o próprio inimigo disse aqui: certamente não morrereis. Veja aqui, capítulo 3 de Gênesis. A gente gosta de ler, né? Importante a leitura das Escrituras, porque a gente fica ouvindo aí um bocado de coisa aí na internet, rapaz.
e é muito complicado. Veja aqui, eu vou ler para poder não ficar muito tempo aqui parado, vai dizer capítulo 3, eu vou ler o versículo 2. A mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse, versículo 4, a serpente disse: certamente não morrereis. Isso aqui é uma verdade? Ou é uma mentira? E quando a pessoa vem dizer que Satanás nunca mentiu na Bíblia, é uma verdade ou é uma mentira? É uma mentira, porque está explícito. Satanás está mentindo para enganar. Ele mente para enganar. E é claro, ele também fala bem as verdades para enganar. Não é? Ele vai dizer aqui no versículo 4, e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aí vai continuar, vai dizer: porque Deus sabe que no dia que comer, certamente vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses. E vós sereis como deuses. Depois que Eva e Adão comem o fruto, eles se tornam deuses? Não. Eles se tornam igual a Deus? Não, mas eles passam a ter um conhecimento, porque depois a própria Bíblia vai dizer, né? No versículo aqui 22, o versículo vai dizer que o homem se tornou, no sentido do conhecimento do bem e do mal, semelhante a Deus. Vai dizer assim, e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. Veja, quando ele diz como um de nós, para conhecer, ele dá indicação qual a semelhança existida ali naquele momento entre Deus e os homens, sobre o conhecimento, mas eles não se tornaram igual a Deus. A proporção que o inimigo lança para que a mulher ela fique deslumbrada ali, você será igual a Deus, assim como ele pensou. Ele queria ser semelhante a Deus e acima das estrelas, e teve que cair. Então cuidado com as mentiras da internet. Cuidado com as mentiras da internet para que você não se perca, tá bom? É isso, Franca. Nós vemos aqui, no que já foi falo, e referente a esse terceiro subtópico, fraqueza de vontade, Adão pecou sem ser enganado, né? Já no caso de Eva, Eva pecou sendo enganada. Há uma diferença aí, exatamente, gritante, né? E o que eu observo é 3 pontos nesse subtópico. O primeiro fala da fragilidade da vontade humana. Que a vontade humana, ela é sensível. A vontade humana, ela é frágil. Ela é débil. A vontade humana, ela está sujeita tanto a seguir coisas boas como coisas ruins. Há uma fragilidade. E nessa fragilidade nós vemos o exemplo de Eva. Tomou do seu fruto e comeu. Então a vontade de Eva foi frágil em meio às argumentações da serpente, do diabo. Um segundo ponto que eu observo aqui é que fala sobre as consequências universais. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Observe, o pecado tornou-se universal. O pecado alcançou toda a humanidade, homens, mulheres, crianças, adultos, negros, alcançou a toda, universal. E o terceiro ponto aqui, que me chama a atenção, é que fala que só Cristo pode restaurar a vontade e fortalecer. Em João 8,36, se eu não me engano, diz que se verdadeiramente... abre aí, Gleice, por favor, que agora me fala. 8,36, João 8,36... Deixa eu ver se é isso mesmo, ou estou confundindo aqui, que às vezes a mente falha. É isso mesmo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso significa que só
Só Cristo pode restaurar a vontade do homem, tornando uma vontade forte, fortalecida, boa, agradável. E nós também vemos aqui que fala do poder de Deus. Em Romanos 1,16, a Bíblia diz em Romanos 1,16 que a palavra, o evangelho, é poder. Vemos que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: não vos envergonheis, pois o evangelho é poder de Deus. Não é poder eclesiástico, não é poder legislativo, não é poder judiciário, não é poder executivo. O poder aqui é o poder do alto, é poder de Deus. Então, o único poder que pode transformar a vontade humana é o poder de Deus. A gente vê, Gleison, pessoas que estão viciadas no crack, nas drogas, viciados na pornografia, viciado em tantas coisas, e que pela vontade humana, pelas suas emoções, ele não consegue deixar a pornografia, não consegue deixar o crack, não consegue deixar a cocaína, as drogas ilícitas ou lícitas, como é chamada. Mas o que é que nós vemos aqui? O poder de Deus, o poder do evangelho pode te libertar. O poder de Deus pode te tirar dessa escravidão. O poder de Deus, foi por isso que Paulo disse: não me envergonho do evangelho, de pregar este evangelho. Porque Paulo, conhecedor de muitas culturas, de muitos costumes, de muitas línguas, era um poliglota, conhecedor, ele conhecendo todo o estudo da época, filosofia, ele entendeu que só a palavra de Deus, só o evangelho, tinha o poder de restaurar, de transformar, de libertar, de levantar. Então a palavra que eu deixo para você nesta noite é essa. Mesmo que você não esteja tendo forças, às vezes você diz assim: hoje eu não vou fumar, e você fuma. Hoje eu não vou beber, e você bebe. Hoje eu não vou usar o crack, e você usa. Hoje eu não vou me prostituir, mas você se prostitui. Eu quero dizer para você, há uma esperança, e a esperança é o poder de Deus, o poder do evangelho, o poder da palavra de Deus. Então, assim, entregue a sua vida ao Senhor, e Deus vai fazer grandes coisas, e vai mudar as suas vontades. E as suas vontades, em vez de ser beber cachaça, vai ser buscar a Deus. Em vez de ser se prostituir, vai ser ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar, buscar. Então, essa é a palavra que eu deixo para você nesta noite. É importante, Fraga, entendermos sobre a vontade, né? Já falamos aqui, né? Pensamentos, sentimentos, ação. E a ação, né? E cuidado com as suas reflexões, cuidado com os seus pensamentos que te levam para um cenário que te afasta de Deus, para que você de repente não queira comprar a passagem para voltar ao cenário do pecado, né? Mas reflita a ambientes que te levam à vontade de Deus, e aí compre essa passagem, como diz as Escrituras. Lembra de onde caiu e volta, né? Volta a buscar a Deus, volta a sentir a presença do Espírito, volta porque o Senhor está nos esperando. Cuidado com, claro, com as meias verdades. Eu não estou dizendo que ele não trata disso, é uma verdade que Satanás faz uso das meias verdades, como ele diz: será igual ao Senhor, será igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas essa reflexão do ser igual a Deus nos leva até em que dimensão, né? E ela reflete ali ser igual a Deus. Aquilo parece ser bom e ela come do fruto, né? Ou com as mentiras, quando Deus diz: morrerás, e alguém diz: certamente não morrerá, né? Então, você tem que tomar cuidado com meias verdades e com mentiras ditas por Satanás, né? Então, qual é o melhor caminho, Gleison? A verdade da palavra. Ela é a luz para o nosso caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés. Você precisa buscá-la sempre, todos os dias, tá bom? Pense, reflita nisso, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Deus abençoe a sua vida.